professor Sérgio Osvaldo pediu para falar por último, até para fazer as considerações finais e o arremate de forma mais técnica. Então, a gente já passa a palavra para o Hélio Seguimoto. O professor Hélio é graduado em Engenharia Agronômica, especialista em Gestão Universitária, realizou mestrado e doutorado em Ciências de Alimentos, é docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia do Leite, da Unopar, e pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Em 2012, assumiu a diretoria de pós estrito sensu da Croton. Bom dia a todos. Presidente Janguier, obrigado pelo convite. Demais colegas aqui da mesa, é um prazer, uma satisfação estar aqui com os senhores. Eu vou resumir a apresentação em dois momentos. Um diagnóstico, um cenário da Croton e das suas universidades. E depois as nossas angústias, ansiedades e os desafios que nós vemos para implementar novos cursos e para dar sustentação aos que já estão implantados, né? Então, seguindo aqui rapidamente no cenário, até para que a gente possa contextualizar um pouco da universidade privada, que eu acredito que deve ser semelhante para os vários colegas aqui de outras instituições também. Bom, resumindo aqui um quadro geral dos programas, a Croton, então, estão vinculados a ela 4 universidades, uma na região sul, a Unopar, uma na região sudeste, São Paulo, e 2 na região centro-oeste, a Unic em Cuiabá e a Uniderp em Campo Grande. Totaliza, então, 19 programas, com 19 mestrados e 6 doutorados já implantados em andamento. Na região sul, a gente já conseguiu implantar os programas para atender o regulatório em 2012, e em São Paulo também, de forma que nós temos, então, em cada uma dessas instituições 6 programas, com 6 mestrados e 2 doutorados. Há um esforço agora de ampliar mais cursos de doutorados nessas instituições. Muito provavelmente, em função dos custos que a gente vai ver daqui a pouco, dentro do planejamento institucional, não deve ter ampliação de novos programas, mas sim de aumentar a qualificação desses programas. Já na região centro-oeste, a Unic e a Uniderp, nós temos grandes dificuldades em captação de doutores e fixação, né? Então, nessa linha de trabalho, procurando vincular novos doutores, procurando formar e titular, e até qualificar para a produção científica, que é um item importante na avaliação. Na Unic, a gente já conseguiu implantar 5 programas, restando um doutorado para atender o regulatório, dos quais os 2 últimos, Ambiente e Saúde e Ensino, foram implantados este ano, pela aprovação da CAPES. Nós estamos com um doutorado em andamento, em odontologia, e um em avaliação agora na CAPES, em biociência animal. Na Uniderp, a situação é um pouco mais complexa, nós temos apenas 2 programas implantados, 2 mestrados e um doutorado. 3 programas submetidos este ano, aguardando a avaliação. Então, esse, rapidamente, é um cenário das universidades Croton. Com relação a alguns indicadores, eu trouxe aqui uma síntese do número de alunos matriculados, e aí é uma preocupação muito grande com relação a alguns programas que a gente tem baixa demanda, e a baixa demanda está associada principalmente a grande quantidade de programas no país nessas áreas, por exemplo, odontologia, e medicina veterinária, e também, por consequência, são locais que a gente tem mais facilidade de implantar o programa. Aí a gente encontra uma situação complexa, né? A gente consegue implantar o programa, mas quando implanta, a demanda de alunos é baixa. Então, a gente vai verificar nesses 2 programas, nessas 2 áreas, por exemplo, uma baixa demanda de alunos. Em outros, como a área de ensino, nós abrimos um edital agora no meio do ano, pela aprovação da CAPES em maio, e para 25 vagas, nós tivemos 400 candidatos, com 1 mês de divulgação apenas. Na verdade, nem foi divulgado esse programa de forma ampla, né? Não tivemos tempo, foi 1 mês de edital somente, lá em Cuiabá. Então, isso mostra assim, essas diferenças entre áreas. Então, nós temos apenas 577 alunos matriculados hoje, 410 no mestrado
e 167 no doutorado. Já formamos 1.325 alunos, mestres e doutores, que mostra a contribuição dessas universidades para as regiões, né? Com relação ao número de bolsistas de pós-graduação, o professor Abílio colocou a questão das bolsas, de fato, é um ponto crítico que tem que ser tratado. E se a gente pegar bolsas ProZUP é equivalente a bolsas que as universidades públicas recebem, que é pago diretamente ao aluno, né? Nós temos apenas 82 bolsas. Né? E se pegar taxas de 81, isso reverte para a instituição naquela forma de R$ 800, que não cobra, obviamente, os custos, a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso soma 28% das bolsas dos alunos. Então, no contingente de alunos 577, apenas 28% tem algum tipo de benefício de bolsas, né? Coloquei um comparativo aí de iniciação científica também, a dificuldade em captar bolsas PIBIC do CNPq, das universidades privadas. Há um esforço enorme de contrapartida, por isso eu trouxe lá direito lá a contrapartida. E das 125 bolsas, apenas 125 bolsas nas 4 universidades, né, ainda está inclusa a Bolsa Funadesp. O professor Cícero está aqui, presidente da Funadesp, que tem apoiado bastante o trabalho das universidades particulares. Então, desses 125, metade é Bolsa PIBIC-CNPq e metade é Bolsa Funadesp. E o Bolsa Funadesp é mantido pelas próprias instituições, né? Então, também é uma dificuldade grande aí de captação de fomento público. E o último item, eu trouxe aqui o número de artigos publicados, que é o indicador mais importante na avaliação pelos comitês de área. Eu juntei aqui os 3 anos, né? 2013 e 2015, 2016 não está fechado, por isso que eu não trouxe ainda o indicador de produção, mas para mostrar que a gente está ali no páreo a páreo de grandes universidades públicas que têm grandes programas. Então, nesse período de 3 anos, foram publicados 1.461 artigos pelos nossos quase 200 doutores das 4 universidades. Então, há uma preocupação muito grande dos coordenadores e professores e das instituições em atender às exigências das áreas. E uma das exigências é a produção científica, por isso que a gente foca isso muito fortemente. Ainda se concentra no extrato B1 e B2, a gente está migrando para o extrato A1 e A2, são revistas internacionais, esse processo não é simples, né? É um custo muito alto para você gerar pesquisa de renome internacional, principalmente em função da infraestrutura, equipamentos e custeios, né? Então, está a estratificação por IES, não vou detalhar aqui, mas só para ressaltar essa contribuição aí para a área científica. Então, indo para os desafios, eu elenquei 3, obviamente tem muito mais, é o que nós percebemos que valeria a pena trazer aqui para o seminário. O primeiro é a fixação de doutores, principalmente na região centro-oeste. O segundo, investimentos em pesquisa e pós-graduação. Como é que a gente lida com isso na instituição particular? E a manutenção, o desafio da manutenção e criação de novos programas, né? Primeiro, para atender os quesitos legais e também para a melhoria de qualidade dos cursos de graduação, né? Então, nesse cenário aqui, o lado direito, lado esquerdo, né, de vocês, eu coloquei os 4 programas, 2 do Centro-Oeste, 2 na região Sul e Sudeste. Nós temos uma situação bem interessante na região Centro-Oeste. As setas em vermelho é de onde nós recebemos os alunos. Então, nós recebemos alunos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de toda a região norte. Então, tem alunos que viajam do Acre para Campo Grande, do Acre para Mato Grosso, do Amazonas, né? Então, é uma região muito estratégica para o país, com relação à ampliação de programas de stricto sensu. E, na contramão, no outro lado, né, a escassez de doutores. Se a gente olhar aqui, o Centro-Oeste, nós temos apenas 8% de docentes permanentes vinculados aos programas. Então, a gente tem que captar doutores da região Sul, ou, pelo menos, titular os nossos doutores na região Sul-Sudeste. Esse é um grande desafio para a região Centro-Oeste. Se a gente pegar aqui no último gráfico, à direita, o número de egressos dos doutores de 2015, e o Centro-Oeste titulou apenas 5% do total de doutores no país. Isso representa 974 doutores formados em diversas áreas. Agregar esses doutores de forma coesa numa linha de pesquisa, num grupo de pesquisa para implantar um programa,
É uma tarefa extremamente complexa. E a gente tem aqui, do lado, no canto do gráfico, né, do mapa, a demanda média de alunos para cada unidade. Na região centro-oeste, nós temos a demanda média de concorrência do processo seletivo de 5,91 alunos por vaga, né? Inclusive aqueles 400 alunos concorrendo às 25 vagas. E na região sul-sudeste, a demanda caindo. Nós temos apenas 1,5 candidatos por vaga, né? Então, nós temos uma equação bem complexa para resolver aí com relação à oferta de novos programas. É mais fácil ofertar programas, criar programas onde nós temos mais doutores, mas nós vamos ter problema de demanda a longo prazo. Nas áreas onde nós temos carência de programas, ensino, por exemplo, nós temos carência de doutor para poder implementá-los. Então, um desafio aí enorme que a gente vai ter que buscar alternativas. Com relação ao investimento em pesquisa, eu usei trazer aqui alguns números. O professor Abílio colocou aqui que a gente tem que abrir a boca, tem que falar, tem que gritar. Então, a gente trouxe aqui um pouco do cenário. Eu não sei se isso é de todas as instituições, mas eu trouxe o que nós temos da Unopar, da Unic, da Uniderp e da Unian. Então, nós investimos anualmente em salário 37 milhões de reais para manter lá os quase 200 doutores pesquisando e trabalhando na pós-graduação. Nós investimos em custeios quase 5 milhões de reais. E custeio é insumos para pesquisa, para manter o laboratório, para financiar projeto de pesquisa, para o docente ir para congresso, para o docente ajudar a publicar o seu artigo. Hoje, um custo de um artigo em algumas revistas internacionais é $1.000 para submeter um artigo. Como é que nós vamos tirar isso da bolsa do salário do professor? Do bolso do professor? É inviável. Então, a gente tem que ter um programa de incentivo. E a receita de 4,2 milhões de reais. Então, é uma conta que não vai fechar. Por mais que a gente dobre a quantidade de alunos, essa receita vai dobrar, mas não vai resolver. Então, está em vermelho aí um investimento das mantenedoras de 38 milhões de reais, que é negativo. E que os gestores da pós-graduação, estrito sensu, os pró-reitores, vão ter que bater na porta do mantenedor e pedir esse recurso para que a gente tenha condições de manter os programas. Então, é um desafio gigantesco, sem dúvida nenhuma. E, da contramão, aí, a agência de fomento, que não tem liberado recurso. A escassez esse ano é muito maior do que em anos anteriores, mas, além da escassez, a dificuldade das instituições particulares, dos professores vinculados a essas instituições, em captar recursos públicos. A gente tem conseguido alguma coisa na FAPESP e na FAPEMAT, em Mato Grosso. Paraná é zero de captação. Fundação Araucária não dá recurso nenhum para a universidade privada. E não é por falta de tentar. Primeiro que os editais já saem com restrições. Os recursos são destinados nos editais para instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos. Então, a gente está fora desse escopo. Isso poderia amenizar os nossos investimentos, pelo menos 5 milhões de reais de custeio, ou equilibrar. Então, há uma contrapartida gigantesca das mantenedoras, mas a gente não vê essa contrapartida das agências de fomento. E aí, com relação ao salário, como é o maior investimento que a gente faz, eu trouxe do lado direito, o quadro B, um comparativo, apenas um comparativo de salário entre as públicas e as particulares, que a gente pratica, pelo menos. Então, se eu pegar aqui a média do salário dos docentes das universidades públicas, uma média ingressante aí de R$ 11.892, variando aí, lá no Paraná, R$ 10.600, Mato Grosso, R$ 10.600, e São Paulo, que é o maior, R$ 15.500. Pegado aí os editais públicos de concurso público. E a gente tem uma remuneração do outro lado das universidades Croto, uma remuneração média aí de R$ 13.021. Então, se a gente tem dificuldade em fixar o doutor, não é por causa de salário. Isso não é um salário, o maior salário, da Croto. Aí tem variação também, é uma média. Tem professores ganhando muito mais do que esses valores que são citados aí. E para manter o doutor e fixar o doutor, a gente criou uma linha de programas de incentivo para os professores. Eu listei 10 programas que nós temos implantados já nas 4 universidades. Então, um plano de carga horária, tem uma estratégia para que o docente possa ascender no plano de carreira, e ter remunerações crescentes aí, de acordo com a sua produtividade.
e que garante a estabilidade, em que o docente não se sinta coagido a, puxa, vou para o concurso público porque não tem estabilidade na universidade privada, que não é verdade. A própria regra da CAPES impõe uma estabilidade para a permanência, para a manutenção dos seus programas. Então, a gente criou um plano de carga horária, né? Então, o docente que alcance só as métricas da CAPES, das áreas, comitês de área, ele tem estabilidade, não há risco nenhum de desligamento. A gente garante isso ao docente. Então, e criar também um incentivo para fomento de professores que não estão no programa. Então, a gente tem um programa de carga horária destinado a professores de graduação, para que eles se preparem a assumir uma cadeira no estrito senso. Então, em todas as unidades, a gente tem esse programa de remuneração para professores da graduação. Aí, os outros 10 programas, mais voltados para os custeios, o programa de auxílio e publicação, já falei, o programa de apoio à participação em congressos. Então, cada docente tem direito a ir para um congresso uma vez por ano, com os custeios arcados pela mantenedora. O programa de iniciação científica, já falamos também. O edital de chamada de projetos internos, nós temos 2 editais por ano. O último edital fechou agora, 1º de setembro, recebemos 118 projetos, com um valor de R$ 618 mil de pedido, no total, para custeios. Chamada de equipamentos, então nós temos recursos para equipamentos e infraestrutura, um congresso interno nacional, o seminário de iniciação científica, o escritório de patentes. Hoje nós temos pouco mais de uma dúzia de patentes, nacionais e internacionais, e existe toda uma gestão para que essas patentes sejam viabilizadas. Um plano de capacitação docente, para focar principalmente nas áreas que nós temos mais carência de doutores, e um programa de bolsa produtividade. Aqueles docentes que se destacam, ele tem direito a pleitear junto à Funadesp, aí um programa de bolsas importantíssimo para que ele seja reconhecido e valorizado. Isso o programa de bolsas é além dos 40 horas. Então, o docente tem 40 horas, ele pode concorrer a esse programa de bolsa produtividade anualmente. E aí, do último quadro, o grande desafio, a questão do custo por aluno. Então, se a gente pegar as nossas despesas e dividir pelo número de alunos, nós temos essa métrica aí, que cada aluno custa R$ 73 mil por ano. Para ser titulado, o dobro disso se é 24 meses. Esse é o investimento que a IES privada faz. Então, o doutor, o mestre, custa R$ 140 mil para a mantenedora. E olha quanto que ele paga, R$ 7.300. Isso vai dar uma média aí de R$ 500 de mensalidade. Por que a mensalidade parece ser baixa? Claro que tem programas que o aluno paga R$ 1.200, R$ 2.000. Mas nós temos programas gratuitos. Nós temos programas associados com o Instituto Federal do Mato Grosso, 8 docentes da UNIC e 8 docentes do Instituto Federal. E nessa associação, os dois lados ganham, porque a gente consegue implantar um programa, mas a contrapartida do Instituto Federal foi que nós dessemos isenção. Só eles não fariam associações com a gente. Tudo bem, fechado. A gente entra com 8 doutores, vocês entram com 8 e damos isenção para aluno. Então, aqueles 25 vagas que nós ofertamos em Cuiabá, na área de ensino, é gratuito. Em Londrina, nós temos uma associação na área de reabilitação, na área 21 da CAPES. Nós começamos com 5 doutores da Unopar em fisioterapia e a Estadual de Londrina com 5 doutores em fisioterapia. Porque na cidade nós não tínhamos condições, nenhuma instituição sozinha conseguiria entrar. Isso em 2010. Hoje esse programa já está no doutorado. E a contrapartida da Universidade Estadual foi a isenção também. Então, quem for fazer fisioterapia, mestrado ou doutorado em Londrina, é gratuito. Isso acaba puxando a média de receita aluno ano para baixo. Então, é uma grande dificuldade. Isso aí é uma questão que a gente vai ter que pensar em como que isso vai sustentar ao longo do prazo. Porque é receita aí da graduação. E se a gente pensar no custo de artigos, naquele quadro de artigos que eu mostrei lá, 1.500 e 400 artigos, se a gente dividir pelo investimento que a gente faz, cada artigo custa R$ 50 mil, equivalente a 1 aí, tá? Nós convertemos para dar uma métrica de cálculo. Então, um doutor que publica um artigo, esse artigo custa R$ 51 mil. Se a gente considerar todos os artigos sem classificação de qualis, para R$ 29 mil. Isso considerando, nós não consideramos toda a despesa, nós consideramos 1/3 das nossas despesas, senão isso iria para R$ 150 por artigo equivalente a 1.
né? Se eu pegar, porque é 3 anos, eu peguei despesa de 1 ano só e dividi. Então, na verdade, considerando que o docente gasta 1/3 do tempo dele para escrever artigo. Os outros 2/3 para orientação, para aula de graduação, assim por diante. Então, são 2 números que, de fato, impactam, né? E a gente fica muito preocupado como é que se sustenta ao longo do tempo. E aí, o sistema de acompanhamento e avaliação da CAPES, eu peguei um critério do ciclo passado, agora mudou um pouquinho essa métrica, acredito, não sei se o Sérgio tem outras informações atualizadas, que a inserção social em algumas áreas subiu um pouco, a pontuação de intelectual caiu um pouco para 35%, enfim. Mas, em linhas gerais, é esse cenário aí. Então, a produção intelectual ela representa hoje quase que 50% ou mais na avaliação de programas. Então, a gente não pode deixar de focar nessa estratégia de fomentar, incentivar e criar métricas de produção científica. E, quando a gente fala em artigos, a métrica é a 1 e a 2. Né? E não é fácil chegar nesse nível de artigos. Aceita-se B1 e B2, a maioria das áreas, mas B3, B4, B5 é praticamente eliminado da avaliação, em quase todas as áreas. Então, nós temos que focar aí nesse quadro A1 e A2, B1 e B2. E outro dado importante é o ciclo de avaliação, que saiu de 3 anos para 4 anos. Para as instituições que já têm tudo implantado, talvez não afete muito, mas para as instituições que estão fazendo esforço de implantar, como nós no Centro-Oeste, esse ciclo de 4 anos é complicado, porque a gente tem como correr e acelerar o processo de capacitação de doutor para que ele se torne expert, pelo menos em qualificação de publicação de artigos, e submeter uma PCN. Mas, quando eu vou para o doutorado, eu tenho que explicar o ciclo de avaliação da CAPES, porque senão eu não consigo nota 4. Antes, não sei se isso não estava tão explícito, mas agora está explícito em várias áreas que tem que ter nota 4 para ir para o doutorado. Então, eu tenho que esperar 4 anos. Se eu conseguir alcançar a métrica de produção em 2017, eu tenho que esperar o próximo ciclo de avaliação. Posso ser que eu estou enganado, e talvez o Sérgio possa explicar um pouco mais dessa métrica aí, mas esse é o entendimento que a gente tem. Então, esse ano é um ano decisivo para a gente, para as instituições que não alcançam, não têm o número de programas atendidos, né? Porque se a gente não conseguir em 4, a gente consegue implantar o doutorado em 2017. Meu tempo já está acabando, já acabou, né? Deixa eu só passar rapidamente o sistema de acompanhamento interno que a gente faz. Então, a gente monitora cada programa junto com o coordenador do programa. A gente tem a primeira métrica de produção total do programa. Eu peguei um caso de mestrado em ensino que nós estamos tentando levar ele para o doutorado. Tá? Embora a Unopar já tenha 2 doutorados, né, é uma área extremamente importante e estratégica, então a gente faz um acompanhamento muito de perto. Mas a gente faz isso para 19 programas junto com o coordenador. Então, acompanhamos a métrica de produção total do programa, acompanhamos como é que ele está evoluindo no cenário de qualis, sempre buscando ir para o lado esquerdo, né, para o lado do quadrante A1 e A2. Então, esse é um programa que está em conceito 3, a gente quer levar ele para o conceito 4. Então, isso aqui é dados de 2015. E se a gente mostrar aqui um acompanhamento de evolução docente a docente, então, esse programa tem 11 docentes, isso aqui era primeiro semestre de 2015. Então, cada docente ele tem, e o coordenador tem acesso a isso, o professor tem acesso a isso. Né? Então, assim que ele submete um artigo, ele informa para o setor, para o programa. E tem um sistema que dá carga desse artigo submetido. A CAPES não vai considerar o artigo submetido, mas para a gente, como gestor, é importante saber como é que os docentes estão preparando seus artigos futuros. Então, em 2015-1, a média do programa é 204 pontos. Então, é um conceito 3. Né? Nós começamos com 150 pontos, e para ir para o doutorado, a gente tem que ultrapassar a média de 300 pontos do ciclo de avaliação, que é o indicador que a CAPES adotou no trimestre, no ciclo de avaliação passado. Então, deve ficar em 350 pontos aí para ir para o doutorado, conceito 4. E agora, um ano depois, o grupo já alcançou 499 pontos, média docente. E aí, claro que tem docentes com menos produção, outros com mais produções. Tá? Só para mostrar um pouco do cenário de acompanhamento. E o desafio, então, com relação à crescente exigência das áreas, com relação à produção de artigos. A área agrárias, no último documento de área, ele estabelece que, então, para entrar com um programa, para entrar com uma proposta de mestrado, todos os docentes têm que ter 0,78 artigos equivalente a 1.
ou 0,98 artigos, se considerar o extrato B1, B2, B1, A2 e A1. 0,98 artigos praticamente é um artigo A1, que cada docente tem que ter no ato da submissão da PCN. Olha, não é fácil conseguir isso para um grupo que não está no programa. Né? Não está reunido 10, 12 doutores, com a média não, né? Todo mundo tem que ter essa produção, de um artigo A1, equivalente, é uma métrica muito alta. Né? Nós temos que ter, nos últimos 3 anos, 300 pontos. A área de ensino estava exigindo 150 pontos. Né? Não sei como é que vai ser agora, mas então, é o dobro que eles estão exigindo em algumas áreas, como agrárias. Então, é um complicador. E para ir para o doutorado, aí vai para 1,2, se não me engano. Né? E a grande preocupação aí, para finalizar, né, a gente trabalha muito dentro da universidade, pensando no docente com demanda espontânea, ele pensando no problema, ele montando o projeto, e ele desenvolvendo o projeto, ele publicando o artigo. Se isso está indo para a sociedade ou não, é segundo plano. Esse é um grande desafio também para as universidades particulares, para todas, na verdade. Né? A gente está discutindo de onde está vindo esse problema, para onde está indo essa solução. Né? O professor Antônio colocou das patentes aqui. Então, as patentes estão aqui dentro, mas a gente vê muito professor idealizando uma patente, mas ele está muito pouco preocupado se essa patente vai ser comercializada ou não. Então, a gente está buscando fazer essa aproximação com setores de produção, as escolas fundamentais, escola básica, para dialogar com eles quais são os problemas que nós temos que estudar aqui dentro da universidade e gerar artigos. Só que nem sempre essa matemática funciona. Né? A gente tem um tema excelente para ser estudado, mas que, no decorrer do processo, isso não vira um artigo A1. Aí o professor acaba abandonando aquele projeto. E a instituição faz um esforço para que isso aconteça. Então, é uma equação também, uma preocupação enorme que a gente tem para equacionar. Não sei se a valorização no sistema de avaliação, já existe essa avaliação, mas eu diria que isso não está tão claro assim como é que essa aproximação com a sociedade poderia ser pontuada e melhor avaliada. E, por fim, só essa preocupação aí já foi colocada, né, de alcançar os 4 mestrados e 2 doutorados até o final deste ano. Notícia boa do professor Abílio, de buscar estender isso até 2020, que eu tenho certeza que muitas instituições conseguirão alcançar o regulatório. Obrigado, professor. Obrigado.